Olá, hoje eu vou contar pra você como que foi meu primeiro trimestre de gravidez. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Dani Vieira, prazer. Mas antes de contar, eu tenho que falar pra você que não quero desmerecer a gestação, a gravidez e nem desmotivar ninguém. Talvez as pessoas alguém aí esteja tentando e tá com medo do que vai sentir. E eu quero dizer pra você que cada gravidez é única. E quando a gente escolhe ter um filho, ou quando a gente às vezes não escolhe, no meu caso não escolhi ter essa terceira gravidez, porque eu já tenho duas filhas e essa é a minha terceira gravidez. Mas, enfim, não quero desmotivar ninguém. E o que eu senti, eu posso dizer e afirmar para vocês que cada gravidez é única, porque o que eu senti em todas as gravidezes foram diferentes. Tanto na primeira, na segunda e agora nessa está sendo diferente. Alguns sintomas decorrentes, sim, né, comuns, mas cada gravidez é única e cada pessoa é única. Atualmente estou de 25 semanas e 5 dias e eu não gravei o meu primeiro trimestre assim que ele aconteceu, pelo fato de eu não estava pensando em gravar nada também sobre a minha gravidez. Aí depois que veio essa ideia e pelo fato de eu não ter ânimo nem forças para nada. Mas enfim, meus sintomas começaram antes da minha menstruação atrasar. Antes da minha menstruação atrasar, comecei a sentir... O primeiro sintoma que eu comecei a sentir foi tontura. Sempre de manhã, na hora de levantar. Então, sempre de manhã, na hora de levantar, eu sentia muita tontura. Aí eu, levantava já... Só que eu achava que era o quê? Porque eu levantei muito rápido, ou porque eu tô com a desidratação, porque aqui eu moro no litoral e é muito quente. Então, ou anemia. Então eu procurei beber água, né? E me hidratar mais. Ui. Só que as tonturas não passavam. E aí eu fui no médico. E aí conversei com ele. E aí eu vi que a minha pressão tava meio que subindo. Comecei a achar meio estranho. E aí eu fui. Falei com ele, ele falou que provavelmente é porque eu passei por um momento difícil, né? Que eu tinha uma loja. E aí eu tive que fechar essa loja. Aí eu passei por um momento difícil e eu tô acarretou na minha pressão, nessa oscilação na minha pressão, porque eu já tive problema de pressão alta, atualmente eu não tenho mais. E aí eu falei, deve ser isso. Enfim, depois começaram o meu rosto coçar. Meu rosto coçava muito, 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 muito. E aí eu ficava, não, porque meu rosto tá coçando, meu rosto tá coçando. Aí começou a ficar vermelho. As minhas bochechas começaram a ficar vermelhas, e não era blush, era coisa horrorosa, era vermelha e inchadinha. Aí eu comecei a ficar achei estranho. Mas aí até que dava pra viver, né? Só que começou a dar bolhas, bolinhas na alergia. Tipo, eu não coçava e dava bolinhas. Aí eu pensei, por causa de maquiagem, não sei o que, parei de usar um pouco de maquiagem para ir trabalhar e essas coisas eu não tava usando mais, coisa que eu amo usar, mas não tava usando mais. Mas as bolhas começaram a coçar muito, 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 muito. Isso antes de atrasar pra mim. Então eu acho que já eram sintomas. Aí, no dia 11 eu ia trabalhar, eu era responsável por abrir a loja e eu não consegui, porque eu passei a madrugada com azia. Uma azia, um refluxo, um negócio que eu não tava entendendo. Passei a madrugada. Aí de manhã começaram os vômitos, bem na hora que, 2 horas antes de eu ir trabalhar, começou as ânsias de vômito. Aí eu comecei a querer vomitar, e vomitando. Aí fui tomar um pouco de água, vomitava. Fui beber café, vomitava. Foi horrível. Eu fiquei muito tolerância a cheiro. Gente, eu não aguentava cheiro de café, cheiro de feijão, cheiro de brócolis. Nada que eu gostava. Tipo assim, eu gosto muito de feijão e eu gosto muito de café. Amo, tipo, café. Pra mim a comida só tá boa se não tiver arroz e feijão. E o café é a bebida, né, que eu mais consumia.
Só que acontece o quê? Eu enjoei do cheiro, eu não aguentava o cheiro. E aí eu comecei a enjoar com o cheiro de café. E isso antes de transar pra mim. Aí foi meu marido conversou comigo e falou assim, você não tá grávida? Aí eu falei, não é possível, a gente tá se prevenindo, a gente não pode, que você vai operar, porque meu marido ia operar na época. Mas a gente ainda tava esperando estabelecer aqui onde a gente tá morando atualmente. E aí a gente ia operar. Mas aí, enfim, né, fiquei grávida. Aí aconteceu o quê? Aí eu comecei a sentir esses sintomas de cheiro, que eu não aguentava cheiro. Só que aí começou, eu não aguentava o cheiro da casa, eu não aguentava o cheiro, o meu próprio cheiro, o cheiro do meu marido, então, sem condições. Mas quando ele tava dormindo, que ele respirava, eu não aguentava. Eu mandava ele pedir lá pra ele, vira pro outro lado, por favor, porque eu não tô aguentando. Chegou ao ponto da gente dormir em cama separada. Eu dormi na cama e ele dormia no colchão, no chão, porque eu não tava aguentando. Mas isso foi logo depois que eu descobri, né? Que aí eu vi que, sim, de fato, tô grávida, então tinha que ter essa separação. Inclusive que na minha segunda gestação foi a mesma coisa. Eu tive intolerância a cheiro, ao cheiro dele também, e aí ele, maravilhoso, me entendeu super bem, foi dormir em outro lugar. E aí a minha menstruação ia vir dia 14. Só que dia 14 passou e eu continuei vomitando e nada. E a minha filha ia vir dia 16. E aí, que a minha filha tem 11 anos, já tá no período menstrual. E aí ia vir dia 16. E aí, no dia 16, veio pra ela e não veio pra mim. Aí foi onde a pulga começou a ficar atrás da orelha de fato. Aí eu falei assim, ah não, tá, não sei, será? E aí a gente foi, fez o teste de farmácia, que deu inconclusivo, a gente não entendeu nada, não sei dizer. E aí a gente foi fazer no posto, e o posto deu erro nos 3 testes que eu fiz. E aí encheu o negocinho. E aí, como encheu, eles falaram, é muito, né? Tipo, provavelmente seria, eu entendi isso. Ela falou que iam fazer o exame de sangue. Só que tinha que marcar o exame de sangue. Aí eles marcaram o exame de sangue, remarcaram o exame de sangue, remarcaram o exame de sangue. Fiquei morrendo de medo, porque faz pouco tempo que eu tô morando nessa cidade. E aí a gente ficou morrendo de medo. Aí eu fui pra minha cidade, como eu já contei no vídeo anterior. E aí, na minha cidade, eu descobri que sim, eu estava grávida. E aí eu não pude voltar pra cá, porque eu tava passando muito mal. E aí eu comecei a sentir lá a auréola do meu peito ficar muito escura. Gente, escura, a ponto, tipo assim, eu achei feio. Meu marido amou, eu achei feio. Achei feio, muito feio. Tipo, ficou enorme, que eu tenho já o bico um pouco, não sei se dizer para dentro, não sei dizer direito, mas não era tão grande. E agora tá grande. Só que eu não sinto dor, não sentia dor, nem coceira, nem nada nos seios. Só senti esse escurecimento na auréola e ficar um pouco maior. Bom, aí eu comecei a ficar muito cansada. Muito cansada, tanto é que eu tava lá na minha cidade ainda, onde eu morava. E aí minha tia tem uma escada, eu não conseguia subir a escada. Tipo assim, eu subi a escada, mas quando eu chegava lá em cima, parecia que eu tava correndo a maratona, que eu tinha subido a escada do Cristo Redentor. Depois disso, eu comecei a ficar muito triste, porque eu tava passando muito mal. Ai, gente, refluxo. Eu acabei de almoçar. Bom, eu tava passando muito mal. E aí eu comecei a ficar muito triste, eu comecei a ter problemas emocionais porque a gente pensa, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém naquela cidade, eu vou estar sozinha. Porque de fato aqui eu não tenho ninguém na minha família, eu tenho a família do meu esposo. Aí eu comecei a ficar brava comigo mesmo, porque por ter deixado isso acontecer, me culpado por ter deixado isso acontecer, mesmo que eu estava me prevenindo, eu acabei ficando e aí eu ficava tentando descobrir o porquê, como que aconteceu, não sei o que, não sei o que. Com o cansaço, eu comecei a ficar com medo, porque na minha primeira gravidez, na minha segunda gravidez, eu senti muito cansaço. E eu não conseguia fazer nada, graças a Deus eu tenho um marido maravilhoso e ele fazia tudo pra mim, tipo, limpava a casa, varria o chão. Se tivesse que fazer, às vezes eu tinha algum trabalho pra resolver, ele ia resolver porque eu não tinha forças, na minha segunda gravidez eu não tinha forças pra nada. Na minha segunda gravidez eu não
conseguia levantar da cama. E isso, eu tive um problema emocional na segunda gravidez, pelo fato de eu estar indisposta, pelo fato de eu estar impotente, me sentir impotente o tempo todo. E aí foi numa pandemia e eu tive um problema de pânico, depressão, por medo, muito medo. Tanto que, como eu expliquei no vídeo anterior, eu não queria ter minha filha num hospital, eu fui ter em outro, porque no hospital estava morrendo muita gente, e aí eu fui ter minha filha em outro hospital. Bom, depois desse cansaço tudo, eu fiquei com medo de quê? De eu ter os mesmos sintomas que eu tive na segunda gestação. De eu não conseguir fazer nada. Aí eu pensei, não, dessa vez eu vou ficar louca, não vou conseguir, eu vou acabar ficando doente de novo, problemas de depressão de novo. Começou a vir tudo, vim tudo que eu chorava muito no começo quando eu descobri. E aí aí eu fui no médico, comecei o pré-natal lá. E aí quando eu comecei o pré-natal lá, eles fizeram os exames e tudo. E aí deu uma alteração na minha tireoide. E o médico falou pra mim assim que eu já deveria estar tomando remédio pra tireoide. Porque essa alteração na tireoide não é uma alteraçãozinha, é um problema que eu tenho já. Inclusive, tem gente da minha família que tem. E eu não sabia. Na gravidez, da segunda gravidez, eu tive essa alteração também, mas só que passava um remedinho manipulado, umas gotinhas pela manhã, mas eu achava que era só pra criança, só pra neném, pelo fato de, mesmo com o remédio, eu tava parecendo que eu tava morrendo, eu tava muito cansada. Só que já com um tratamento pra tireoide que eu tô fazendo dessa gestação, eu tô me sentindo bem mais disposta. Então, nessa gestação assim, da segunda pra essa, tá mil maravilhas. Por volta das 15 semanas, a minha barriga começou a aparecer de fato. Só que a minha barriga, eu não vou mostrar pra vocês agora porque eu tô no segundo trimestre e no primeiro trimestre eu não mostrei, né? Mas enfim. Ela era bem pontudinha embaixo, eu sentia bem pontudinha embaixo. E tipo assim, o estômago tava assim e fazia uma bolinha embaixo. É assim, feio, eu achava feio. Porque da minha primeira e da minha segunda gestação, era redondinha. Daqui do estômago até, sempre foi redondinha. Mas dessa, tá, ficou o estômago assim, retinho, tipo, normal. E aquela bolinha embaixo. Estrias eu já tinha, um pouco do lado. Antes de eu ter filho, eu já tinha. E aí quando eu tive a primeira gestação, aumentou um pouquinho. Na segunda eu meio que descuidei, porque eu também não conseguia ter força nem pra nada. Foi terrível. E aí eu não cuidei muito, então eu tenho um pouco de estrias aqui no começo da barriga, no pé da barriga. E do Noah também, que ele é um menino, gente, eu só não contei, é um menino, o nome dele é Noah. Tem o Chá Revelação aqui também, já vai lá assistir, tá muito engraçado. Do Noah, agora eu tô sabendo que eu vou ter estrias, mas eu acho que vai ser as mesmas, né, que eu já tinha. Do corpo que eu senti diferente, celulite, tanto na minha segunda gestação quanto nessa. Mas a minha segunda foi bem mais, a minha segunda foi muito mais, tipo, a minha autoestima caiu lá nos pés, porque a minha bunda tava parecendo uma lua. E nessa gestação, tô tendo celulite também, eu tenho muita celulite na coxa, mas assim, eu tô me aceitando, então tá tudo certo. Se aceitem também. Gravidez não é doença, de fato, porém parece. Da segunda, da primeira eu não tive nada. Da segunda, eu quase morri. Parecia que eu tinha uma doença grave, que eu não conseguia levantar, que eu não conseguia varrer minha casa, eu não conseguia... Eu chorava o tempo todo de dor, tanto que eu tive uma diarreia que não passava. Ficou um mês eu fiquei um mês com diarreia. E tanto que a minha filha nasceu um pouco antes, ela nasceu faltando um dia mais ou menos para fazer 9 meses. E então, cada gravidez é única. E gravidez não é, como eu digo, gravidez não é doença, mas parece. Então não vai você ficar falando assim, nossa, mas eu não senti nada. Ah, é frescura. Ah, porque é mole. Fulano é mole. Fulano. Gente, a gente tem que ser mais unida. Cada mulher é de um jeito, cada organismo é de outro.
Cada organismo é de um jeito, então não tem como você ficar comparando a sua realidade com a realidade do outro. Tanto no sintoma de gravidez como qualquer realidade, a sua é a sua, a dela é a dela. E é isso o recado que eu deixo pra vocês. Eu quero dizer pra você que tá querendo ter um filhinho, fazer um filhinho, né? Não fique com medo, tudo passa. E depois que acontece tudo isso com você e você sente que você superou, você se sente muito melhor. E depois que você vê o rostinho daquele bebezinho, aquela criança a gente chamando de mãe, mamando, que a amamentação é terrível, né? Mas depois que passa a parte ruim, você vai ficar muito feliz. Basicamente é isso que eu senti. Eu quero dizer pra você que tá sentindo as mesmas coisas que eu, ou que tá com medo assim, do que vai sentir. Tudo vai passar, graças a Deus melhorou bastante os sintomas. Eu tô bem mais disposta e o enjoo foi embora. Tipo assim, eu enjoo às vezes, alguma coisa tipo assim, meio enjoado, mas só aquele mal-estarzinho, mas passa, mas é bem raro. Os cheiros melhoraram 100%. Eu consigo sentir cheiro de tudo, graças a Deus, e não tô enjoando. Também quero dizer que se você tá precisando de alguma ajuda, de alguma coisa, não tenha vergonha de falar, de pedir para as pessoas. Eu tive muita vergonha de pedir ajuda, até pro meu marido. Eu ainda tenho, mas tive mais, de pedir ajuda, por causa que eu tava com medo de acharem que eu tô fazendo corpo mole, etc. Então não tenha esse medo, você tá precisando, você precisa de alguém agora. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Veja os meus vídeos anteriores. E qualquer novidade eu vou contando aqui pra vocês, então já se inscreve no canal. E é isso. Obrigada. Beijo.